A crise de inflação nos Estados Unidos está piorando à medida que o ano de 2026 avança. E os dados econômicos mais recentes indicam que o problema vai muito além de um aumento temporário no preço do petróleo. Consumidores em todo o país já sentem os efeitos do combustível mais caro, dos alimentos mais caros, dos aluguéis mais altos e do aumento nos custos de transporte, justamente no momento em que os salários reais começam a cair. Ou seja, é o pior cenário possível. As consequências econômicas da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã estão atingindo diretamente a economia americana, principalmente por causa da alta nos preços de energia, ligada às interrupções provocadas pelo bloqueio do Estreito de Hormuz imposto por Trump, que, como já sabemos muito bem, é uma das rotas de transporte de petróleo mais importantes do mundo. De acordo com os dados mais recentes do Departamento de Estatísticas do Trabalho, o Índice de Preços ao Consumidor, o CPI, subiu 3,8% em relação ao ano anterior, registrando o ritmo mais rápido de inflação desde 2023. Só o preço da gasolina disparou quase 28% nos últimos 2 meses. Pensa nisso. Um aumento de 28% em apenas 60 dias. Enquanto os preços de alimentos, passagens aéreas e moradia também tiveram grandes altas mensais. Não estamos falando de aumentos isolados em setores de luxo da economia, nem de longe. São aumentos em itens básicos, que afetam praticamente todas as famílias americanas. Como o combustível está presente em quase todas as partes da economia, do transporte marítimo e rodoviário, à indústria e à distribuição de alimentos, e a gente deve esperar mais disso, porque os Estados Unidos estão reduzindo a sua reserva estratégica de petróleo, sem perspectiva de conseguir reabastecê-la. E a guerra com o Irã está, na prática, sendo colocada em pausa. Então a situação está ficando especialmente difícil para os consumidores, porque os salários já não acompanham mais a inflação. E isso agora é oficial. Depois de ajustar pelos aumentos de preços, os salários reais caíram pela primeira vez em 3 anos. Ou seja, os americanos estão perdendo o poder de compra, mesmo que o valor nominal dos contra-cheques pareça maior. Ao mesmo tempo, as famílias já vêm sofrendo há anos com o alto custo de vida, com moradia cara, saúde e seguros caríssimos, e comida cada vez mais cara. Por isso, essa nova alta da inflação chega no momento em que muitos consumidores já estão financeiramente esgotados. Eles estão simplesmente exaustos, mal conseguem fechar as contas no fim do mês. Essa pressão também aparece no comportamento financeiro das famílias. A taxa de poupança nos Estados Unidos caiu em março, que é o dado mais recente disponível até agora. Caiu para o nível mais baixo em 3 anos, porque os consumidores estão cada vez mais dependendo das economias e dos cartões de crédito para manter o padrão de gastos. Bill Adams, que é o economista-chefe do Comerica Bank, alertou que os consumidores podem, por um tempo, absorver os custos mais altos usando as economias ou assumindo mais dívidas. Mas essa estratégia não pode durar para sempre. Não pode continuar indefinidamente. Simplesmente não é sustentável. Se os preços dos combustíveis continuarem altos por um período prolongado, é provável que os americanos comecem a mudar seus hábitos de consumo, cortando gastos supérfluos e reduzindo o consumo em geral. E o que isso causa? Como o consumo das famílias é o principal motor da economia dos Estados Unidos, qualquer redução prolongada pode enfraquecer bastante o crescimento econômico. O que está preocupando economistas e formuladores de políticas agora é que a inflação parece não estar mais restrita aos efeitos diretos dos preços de energia impulsionados pela guerra. Novos dados de inflação no atacado mostram que as pressões de preços estão se espalhando por toda a economia. O índice de preços ao produtor, o PPI, para a demanda final, subiu 1,4% em abril, o dado mais recente disponível, e acumula alta de 6% nos últimos 12 meses.
Mesmo excluindo categorias voláteis como alimentos, energia e serviços de comércio, os preços no atacado, no núcleo, ainda aumentaram 4,4% em relação ao ano anterior, o nível mais alto desde 2023. Então, o que isso realmente fica? Bom, isso sugere que a inflação está se espalhando de forma mais profunda por uma ampla variedade de bens e serviços, em vez de ficar limitada, digamos, aos preços da gasolina ou ao mercado de petróleo em geral. Os preços de transporte e armazenagem também subiram bastante, o que é um indicador importante. Eles aumentaram cerca de 5%, e os economistas veem isso como um sinal de efeitos de segunda ordem da inflação. Custos mais altos de combustível elevam as despesas de transporte e logística, e isso acaba aumentando os preços de inúmeros outros produtos em toda a economia. Esse processo pode transformar o que, a princípio, parece ser um choque temporário de energia em um ciclo inflacionário muito mais amplo, persistente e de longo prazo. Embora a energia continue sendo o principal fator por trás do aumento dos preços ao produtor, as pressões inflacionárias agora estão claramente se espalhando por vários componentes centrais da economia. Esses movimentos de inflação estão criando um grande problema para o Federal Reserve, é claro. Os mercados financeiros esperavam que o Fed começasse a reduzir as taxas de juros em 2026, especialmente sob pressão do presidente Trump, da Casa Branca, que, segundo relatos, tem defendido juros mais baixos. Mas a inflação acelerando torna isso cada vez menos provável. Vários dirigentes do Federal Reserve estão alertando que as taxas de juros talvez precisem ficar altas por muito mais tempo do que se esperava. E alguns deles já falam até na possibilidade de novos aumentos. Ou seja, tudo está literalmente em aberto neste momento. A Susan Collins afirmou recentemente que depois de mais de 5 anos com a inflação acima da meta, os formuladores de política econômica têm pouca paciência para, entre aspas, ignorar mais um choque de oferta. Ela também alertou que se a inflação continuar subindo, pode ser necessário um aperto monetário adicional para garantir que a inflação volte mais rápido à meta de 2% do Fed. Claro, a gente entende que é muito, mas muito improvável que a meta de 2% seja alcançada. É realista pensar nisso? Eu diria que não. E além disso, os comentários da Susan Collins refletem uma preocupação crescente dentro do Banco Central, a de que as expectativas de inflação possam se consolidar se os formuladores de política agirem cedo demais. Então, mais uma vez, provavelmente não devemos esperar cortes de juros tão cedo. Os mercados financeiros já começam a se ajustar a essa realidade. De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, a probabilidade de a taxa de juros-alvo do Federal Reserve terminar o ano mais alta do que está hoje aumentou bastante nos últimos dias. Isso cria uma situação extremamente difícil para a nova liderança do Fed. De um lado, há a pressão política para reduzir os custos de empréstimo, mesmo diante das realidades econômicas que eu acabei de mencionar. E do outro lado, existe o fato de que cortar os juros enquanto a inflação está acelerando pode, na verdade, piorar bastante o problema. O risco maior é que a própria inflação comece a mudar o comportamento econômico da sociedade. E, na verdade, dá para dizer que isso já começou a acontecer. As empresas, esperando custos mais altos no futuro, podem aumentar os preços antes da hora. Os trabalhadores podem pedir reajustes salariais maiores para compensar a perda do poder de compra. Os proprietários podem continuar subindo os aluguéis, enquanto as empresas de transporte e as companhias aéreas repassam diretamente para a gente, os consumidores, o aumento dos custos de combustível. Quando a inflação acaba se enraizando psicologicamente na economia, reduzi-la costuma exigir medidas de política econômica bem duras e dolorosas, como juros mais altos, crescimento mais lento, aumento do desemprego ou até uma recessão. Além disso, o cenário geopolítico continua extremamente instável neste momento,
como você sabe muito bem, e eu falo disso com frequência nos meus vídeos. Se as tensões envolvendo o Irã e o governo Trump, que não demonstra disposição para resolver a questão da guerra de forma diplomática, aumentarem ainda mais, ou se as interrupções no Estreito de Hormuz continuarem, o mercado global de energia pode ficar sob forte pressão por muitos e muitos meses, talvez até por anos. Preços do petróleo persistentemente altos tenderiam a continuar alimentando a inflação em toda a economia, o que enfraqueceria ainda mais as finanças dos consumidores e, claro, aumentaria a insatisfação política com o governo Trump, justamente às vésperas das eleições de meio de mandato. Muitos americanos já culpam o governo pelo aumento dos preços dos combustíveis e pelo agravamento da crise do custo de vida aqui nos Estados Unidos. Isso significa que a pressão econômica pode realmente aumentar e até se transformar em pressão política antes das eleições de meio de mandato. O quadro geral mostra que o problema da inflação americana não está melhorando, na verdade está se intensificando, está piorando. O que no começo foi apresentado como um choque temporário de energia por causa da guerra, agora está se espalhando para o transporte, para os serviços, para os alimentos, para a habitação e para aquelas necessidades básicas que todos nós precisamos comprar no dia a dia. Os consumidores estão perdendo poder de compra neste exato momento. As economias estão diminuindo e o endividamento está aumentando. E o Federal Reserve está rapidamente ficando sem opções fáceis de política econômica. Se os preços altos da energia continuarem até o fim deste ano de 2026, os Estados Unidos podem enfrentar um período prolongado de inflação persistente, junto com um crescimento econômico mais lento. Esse é um dos cenários mais difíceis, tanto para quem faz as políticas, quanto para os consumidores. Fique ligado, eu vou continuar trazendo atualizações aqui no YouTube e também no meu Substack e no Patreon. Considere se tornar um assinante pago para apoiar o meu trabalho. Eu agradeço de verdade a cada um de vocês que já se tornou assinante mensal ou anual. Muito obrigado. Espero que você tenha um ótimo resto de dia e estou ansioso para te ver aqui de novo amanhã. Cuide-se.